Olá, bem-vindos a mais uma aula do Armup Academy. Já sabem que se gostam muito das nossas aulas, podem ajudar o nosso canal a crescer e para isso podem subscrever, podem fazer gosto e podem partilhar com os vossos amigos. Hoje vamos falar sobre interações entre os seres vivos. Então, às interações que existem entre os seres vivos, chamamos de fatores bióticos. E estes fatores bióticos mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Neste tipo de interações, podemos distinguir dois tipos de relações. As relações intraespecíficas, que existem entre seres vivos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, que são as relações que existem entre seres vivos de espécies diferentes. As relações intraespecíficas podem ser harmoniosas ou agressivas. Ou seja, os indivíduos podem tirar partido das relações ou ser prejudicados por estas. Neste tipo de relações, podemos ter a cooperação, na qual os indivíduos contribuem para o benefício do grupo, como por exemplo desta relação temos as colónias de formigas, onde todos os indivíduos envolvidos são beneficiados. E por outro lado, também podemos ter a competição. Neste tipo de relação, os indivíduos disputam recursos como o alimento, território ou acasalamento, sendo ambos prejudicados. Nas relações interespecíficas, existem também interações que podem ser favoráveis aos seres vivos, que vão ser identificadas pelo sinal mais, ou então podem ser desfavoráveis, que são reconhecíveis pelo sinal menos, e ainda há as de indiferença, e neste caso usa-se o sinal zero. A primeira relação, então, de que iremos abordar é o mutualismo. E como o próprio nome indica, o benefício é mútuo, ou seja, todos os indivíduos beneficiam da relação. Temos o caso mais concreto, por exemplo, da abelha e das plantas. A abelha retira o néctar de que necessita das flores e, em simultâneo, ajuda a planta a reproduzir-se, levando os grãos de pólen nas suas patas. Mas, no entanto, esta relação não é obrigatória, porque a planta, por exemplo, tem outros meios para se reproduzir sem necessitar da ajuda da abelha. Outra relação interespecífica que existe na natureza é a simbiose. E na simbiose, além dos indivíduos beneficiarem da relação, esta é de caráter obrigatório e indissociável, porque a sobrevivência de ambas as espécies só é garantida se permanecerem juntas. Temos o caso dos líquens, não é? Os líquens são uma associação entre uma alga e um fungo. Neste caso, a alga fornece matéria orgânica ao fungo e este fornece sais minerais e água à alga, dos quais ela necessita. O comensalismo também é uma relação interespecífica. E no que respeita ao comensalismo, trata-se de uma relação na qual um dos seres vivos é beneficiado e o outro não é afetado. Aqui no nosso exemplo temos o caso da mosca. A mosca alimenta-se de excrementos de outros seres vivos, portanto é beneficiada. Mas esses seres vivos, para eles a relação é indiferente, porque eles não necessitam que os seus excrementos sejam alimento da mosca. Outra relação interespecífica que pode existir na natureza é o parasitismo. Neste caso, o parasita é beneficiado e o hospedeiro é afetado. Temos como exemplo os parasitas que habitam o intestino, que se alimentam à custa do seu hospedeiro. Embora o hospedeiro não sofra de morte, pode perder parte dos nutrientes que poderia absorver para o seu organismo e com os quais iria beneficiar. Por isso é que, neste caso, o hospedeiro sai afetado. Temos ainda a predação. E no que respeita a esta relação,
o predador é o beneficiado e vai se alimentar da presa. Esta vai sair prejudicada, porque desta relação resulta a sua morte. Pode observar-se este tipo de relação na natureza durante a caça de animais carnívoros, como por exemplo o leopardo. Por fim, temos a competição. Neste caso, as espécies envolvidas saem todas afetadas. Temos o exemplo das florestas que são muito densas. Neste caso, as plantas irão competir pela luz solar, e desta interação desencadeada pela necessidade de luz pode levar à redução da sobrevivência, do crescimento e até mesmo da reprodução. Por isso, todas as espécies envolvidas na competição saem afetadas. A dinâmica das populações, isto é, a variação do número de indivíduos que uma espécie habita no mesmo local, depende de fatores como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, as migrações e as relações bióticas. Por exemplo, se o número de predadores aumentar, é de esperar que o número de presas vá diminuir. Se ocorrer uma relação de mutualismo, é de esperar que haja um aumento do número de indivíduos das duas populações envolvidas, ou duas ou mais, podem ser mais do que duas. Se houver competição entre as espécies, também é de esperar que haja uma diminuição do número de indivíduos de todas as populações envolvidas nessa interação. Espero que tenham gostado da nossa aula e, mais uma vez, se gostaram, façam gosto, subscrevam ou partilhem com os amigos. Até a próxima!